Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste maravilhoso componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de hoje. Aula de número 22, objeto de conhecimento, distinção de fato e opinião. E como detalhamento, fato e opinião em textos de diferentes gêneros e estruturas textuais. Então vamos ver aí fatos e opiniões em diferentes gêneros textuais. Vamos lá? Muito bem, nós vamos falar então sobre fato e opinião, certo? Vamos aprender a distinguir quando eu tenho um fato e quando eu tenho uma opinião dentro dos nossos gêneros textuais. Para nós iniciarmos, então, essa nossa conversa, né, para saber quando é que eu consigo fazer essa diferenciação, nós vamos ver o conceito de fato e o conceito de opinião. Olha só. Então, segundo o dicionário, né, esses conceitos que eu trago para vocês são do dicionário, tá? Fato significa coisa ou ação feita, tá? Então, o fato ele é algo feito, é uma coisa feita, tá? Um acontecimento, né? Um sucesso. Aquilo que se trata, o que é real, de fato, né? Com efeito. Estar ao fato, estar ciente, ser sabedor, né? Então, vamos focar que fato é aquilo que é real, tá? O fato é algo real, algo que realmente aconteceu, tá bom? Vamos nos ater, então, a esse conceito. Fato é aquilo que é real. Vamos ver, então, o conceito de opinião. Opinião, né, maneira de opinar, modo de ver pessoal, parecer, voto emitido ou manifestado sobre certo assunto. Então, nesse primeiro momento, nós temos a opinião sendo algo pessoal, tá? É algo que você emitiu ali, né? A sua opinião, a sua forma de ver pessoal, o que é seu, tá? Com base, então, nessas nossas duas definições, né? Fato e opinião, vê-se que o fato é algo que aconteceu, realmente aconteceu, algo real. E uma informação é uma informação a ser transmitida. E a opinião é o que alguém pensa sobre esse fato, tá? Então, eu tenho uma opinião, eu tenho um fato e eu emito uma opinião sobre esse fato, ou seja, a forma que eu vejo, né, a forma pessoal ali que eu vou ver esse fato, tá? Então, nós vamos ver agora um exemplo para ilustrar melhor para vocês. Vejam só, um acidente ocorreu na manhã de ontem. Isso aqui é um fato, tá? Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Podemos até dizer que pode ter sido aí, né, no jornal que publicou, né, saiu na manchete de algum grande jornal. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Isso é um fato. Foi algo real que aconteceu, tá bom? E aí eu vou ter uma opinião, né? A opinião do jornalista. O trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Então vejam, aqui eu tenho um fato, né? Eu trouxe para vocês um fato, né? E aqui eu trouxe uma opinião, que é o quê? É o que alguém pensa sobre esse fato, tá? Então, a opinião de um jornalista, né? O trágico acidente, vejam que é a mesma situação, mas um é algo que aconteceu realmente, né? Apenas uma informação que eu estou passando, que um acidente ocorreu na manhã de ontem, mas aí o jornalista ele coloca o quê? A visão dele sobre esse fato. O trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Então, aqui nós começamos a perceber características de que de que eu tenho uma visão pessoal sobre esse assunto, né? A gente começa a perceber a partir aí de alguns elementos, né? Poderia ter sido evitado esse acidente. Então, é a opinião que eu vou ter relacionado a esse fato, tá? Então, aí a gente percebe que o jornalista ele está dando essa opinião sobre o fato. O uso do adjetivo trágico, né? Logo no início aqui também,
a gente pode perceber, né, quando a gente usa quando o jornalista usa esse termo trágico e poderia ter sido evitado, são marcas que vão revelar aí a opinião do autor, né? Ou seja, a visão dele sobre os fatos. Então, alguns termos que a gente já consegue identificar de que nós estamos diante de uma opinião, né? Então, ó, o trágico. Por que eu identifico, professor, esse trágico como uma opinião? Porque é um adjetivo, né, sobre esse acidente, né? Então, um adjetivo sobre esse acidente, tá? Se eu trago eu começo a adjetivar, né, as situações, eu já começo a colocar o quê? A minha opinião, a minha visão sobre aquilo. Então, ó, o trágico acidente, né, é opinião. Outra pessoa pode dizer o fatídico acidente, né, já é a opinião da outra pessoa. E o poderia ter sido evitado também já nos mostra aí que nós estamos diante de uma opinião, tá bom? E aí, nós vamos complementar, então, né, essa informação que eu trouxe para vocês. Essa informação que eu trouxe para vocês, né, do fato, acompanhem comigo agora, então. Fato é determinado como um acontecimento, tá? Então, eu tenho um acontecimento aí no fato. Logo, pode ser comprovado de alguma maneira, seja através de documentos, números ou outra forma de registro. Desse modo, fato é uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Então, olha só, o fato, né, ele precisa de registros para que realmente eu comprove, né, que aquilo ali foi um fato, né, é algo real, foi algo que aconteceu. Ok, mas eu preciso de registros. Como nós vimos no nosso exemplo anterior, aconteceu um acidente, né, pela manhã, mas o que vai me dá ali a confiabilidade daquela informação? Alguém que viu, né? Um jornalista que foi lá, fez a matéria, identificou que realmente aconteceu um acidente, né, nesse caso, e aí ele registrou, né? Então eu tenho um fato, tá bom? E esse mesmo jornalista ele pode emitir uma opinião sobre aquele acontecimento, né? Sobre aquele fato. Mas esse fato ele sempre precisa ter um registro. Já a opinião não, olha só, a opinião é a maneira particular, vejam, é a maneira particular de olhar um fato. Por que é particular, professor? Porque eu posso ver um fato de uma forma e você pode ver o fato de outra forma totalmente diferente, né? Eu posso dizer a vocês assim, né, sobre esse acidente. O acidente não foi tão grave. E outra pessoa pode dizer, não, o acidente foi muito grave. Então vejam que são opiniões diferentes. É o meu olhar sobre aquele fato, né? Aquilo que está acontecendo no momento. E aí a opinião ela vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais, independente aí, né, da sociedade que você está, né, da parte cultural, né? Essa opinião ela vai divergir sempre, tá bom? Vamos ver mais um exemplo, olha só. Fato. A Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus, tá? Então, isso é um fato, né? A Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Tá, professor, mas o senhor disse que eu preciso ter ali um registro, né? Quem é que faz esse registro? Que o nome, né, da doença causada pelo coronavírus é a Covid-19, porque cientistas estudaram e esses cientistas, né, fizeram a combinação de alguns elementos para que nós tivéssemos esse nome, né? A Covid é o nome da doença causada pelo coronavírus. Eu tenho o vírus, que é o coronavírus. E a doença causada por esse vírus é a Covid-19. Isso é um fato, tá? Isso aconteceu, é real. O nome da doença é Covid-19. E aí eu já tenho uma opinião, né? Isso aqui é um fato que é de um estudo científico, alguém estudou, né, um grupo ali de cientistas decidiram que ia ser esse nome, ok? Um fato. E uma opinião, o brigadeiro é o melhor doce do mundo, né? Então, o brigadeiro é o melhor doce do mundo. Isso aqui já não tem aí um registro científico, né? Como o nosso primeiro exemplo que nós vimos agora.
que é o caso da Covid-19. Isso aqui tem ciência, né? E esse aqui não tem. Então, olha só. É apenas alguém dizendo que gosta muito de brigadeiro, dizendo que o brigadeiro é o melhor doce do mundo. Mas qual é a comprovação, o registro que ele tem para dizer que o brigadeiro é o melhor doce do mundo? Não temos, né? Ele essa frase aqui não traz para a gente. Então, isso é apenas uma opinião, certo? Então, viram aí a diferença? O fato precisa de um registro. A opinião não precisa do registro. É apenas ali a sua visão sobre algo, tá bom? Se de repente, né, eu trago informações científicas, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, em todo o mundo, com algumas pessoas do mundo todo, e essas pessoas indicaram o brigadeiro como o melhor doce do mundo. Se isso acontecesse, beleza, aí não seria mais uma opinião. Eu teria, então, um fato, porque eu fiz uma pesquisa, eu tenho registros, né, que indicam aí, então, que esse brigadeiro é o melhor doce do mundo, que não é o caso aqui dos nossos exemplos, tá bom, pessoal? Vamos continuar, então, com mais um exemplo para vocês. Um exemplo de fato. A Copa do Mundo de Futebol acontece a cada 4 anos. A próxima será em 2026. Tá? Então, aqui eu tenho um fato. Isso é um fato, a Copa a cada 4 anos acontece, aí os Jogos, assim como está acontecendo também os Jogos Olímpicos, né? No ano de 2024. A cada 4 anos acontece, né, esses Jogos, só infelizmente devido à Covid-19, a última Olimpíada foi em 2021. Mas aí, né, já se voltou, agora ocorreu somente em 3 anos a diferença entre uma Olimpíada e outra, mas sempre é de 4 em 4 anos. E a Copa do Mundo também, né, acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2026. Então isso aqui é um fato, né? Por quê? Porque eu tenho registros de que a Copa do Mundo de futebol acontece a cada 4 anos. E a próxima será em 2026, né? Se Deus quiser, será em 2026, tá? E a opinião? Jogar vôlei é mais legal que jogar futebol, certo? Então, jogar vôlei é mais legal que jogar futebol. Isso aqui poderia ser até a minha opinião, né? De dizer que jogar vôlei é mais legal que jogar futebol. Mas eu posso ter alguém que pode dizer o contrário. Jogar futebol é mais legal que jogar vôlei, né? E aí seria a opinião de uma outra pessoa. Essa outra pessoa aí estaria colocando a opinião dela, né? A forma que ela vê o futebol sendo melhor, sendo mais legal que jogar vôlei. Mas a nossa frase aqui, jogar vôlei é mais legal que jogar futebol. Eu não tenho registros aqui comprovados, né? Não tenho ali um registro científico que comprove que jogar vôlei é mais legal que jogar futebol. Isso aqui é baseado numa opinião, né? Na opinião de alguém. Alguém entende dessa forma, né? Já o nosso primeiro exemplo, não. O nosso primeiro exemplo aqui do fato é o quê? Que a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos. Isso aqui, né, cientificamente é um fato, né, que todo mundo já sabe que realmente essa Copa ela acontece a cada 4 anos, tá? Nós vamos continuar vendo, então, mais um exemplo, né, sobre a diferença entre fato e opinião, tá? Olha só, nós temos aí 2 personagens e temos um elemento, né, um elemento ali no meio da nossa imagem, um elemento amarelo ali, meio laranja, certo? O garoto vai e diz, é óbvio que é um triângulo. Ele está dizendo que é um triângulo. E aí a garotinha vai e responde, eu tenho certeza que é um quadrado, respeite a minha opinião. E aí todos nós estamos vendo do que se trata a imagem, né? Mas o garoto está dizendo que é um triângulo e ela está dizendo que é um quadrado. E aí cada um tem a sua opinião sobre esse elemento, né? Sobre esse fato. Poderia chegar uma terceira pessoa e dizer que era um círculo, né? Que era uma bola. Mas, lembrando, né, que a opinião é sobre como eu vejo o fato.
né? É o meu entendimento pessoal sobre esse fato. Então, cada um vai ter um entendimento sobre determinada situação, tá bom? E aí, ela diz, né? Respeite a minha opinião. Sempre nós devemos respeitar a opinião do outro, sim, independente dela achar que é um quadrado, que ela achar que é um triângulo, é como ela vê, é como ela entende naquele momento que é aquela situação, tá bom? Então, mais um exemplo aí ilustrado para nós verificarmos a diferença entre fato e opinião. Agora nós vamos ver fato e opinião em um gênero textual, no gênero crônica, tá? Então a gente já vai ter aí um trecho, né, de uma crônica, trechos de uma crônica, para a gente ver como é que funciona essa opinião dentro, né, do gênero textual, tá? E aí a crônica, o texto, né, começa da seguinte forma. Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas, embora os garotos viessem de vez em quando passar uns dias lá no sítio. Nada se comparava àquelas férias de julho. Eles visitaram as belas fazendas da região, passearam a cavalo, pescaram, andaram pelos pastos e pelos cafezais e se divertiram à beça. Como as noites de julho estavam muito frias, os tios resolveram colocar os moleques para dormirem todos juntos. Assim eles poderiam se aquecer melhor. O irmão do meio contou que durante a noite ele acordou assustado porque o irmão mais novo despertou feito maluco e gritava desesperadamente: Socorro! Eu não estou sentindo a minha perna. Eu perdi a minha perna. Eu belisco a minha perna e não sinto nada. Foi quando o irmão mais velho resmungou irritado: Vai dormir, garoto. Você vai ver se continuar a beliscar a minha perna. Então temos uma crônica aí humorística, né? E aí onde que a gente pode perceber a opinião, professor? Olha só, nós percebemos a opinião, né, no seguinte trecho, tá? Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Diz aí pra gente, então, que é na primeira linha, né? Vamos voltar, então, aqui ao nosso texto. Começa, né? Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Como que nós percebemos, então, que está se tratando aí, né? A gente vai perceber um fato e a opinião dentro dessa crônica. Esse texto, ele faz referência a uma crônica narrativa, né? Que a gente precisa identificar aí uma opinião. Então, para chegar a essa resposta, para a gente identificar essa opinião, nós necessitamos verificar como que esse texto ele vai se estruturar, né? Como que o fato é narrado. A gente entende ali que o fato, né, sobre as férias com os sobrinhos. E essa opinião ela tem que ser relacionada a esse fato. Então, essas férias tinham sido maravilhosas. Demonstra aí, então, a gente consegue perceber, né, quando o narrador, o personagem, se coloca por meio desse texto, dando a sua opinião, né, dando opinião sobre algo. E aí, neste caso, de que as férias foram maravilhosas. Então, nós fizemos a leitura juntos aqui, né? E vocês já entenderam que era sobre as férias. Mas onde que eu tenho uma opinião sobre essas férias com os sobrinhos, né? O fato é o quê? As férias com os sobrinhos, certo? As férias com os sobrinhos é o fato. E aí a minha opinião, ou no caso a opinião do narrador sobre esse fato é o quê? Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Ele já diz ali, né, que ele já coloca a opinião dele, o ponto de vista dele, né, o entendimento pessoal que ele tem sobre o quê? Sobre as férias com os sobrinhos. E aí, com o adjetivo, né, o adjetivo maravilhosas, a gente percebe então que se trata de uma opinião. Ó, tinham sido maravilhosas. A gente começa a perceber que é a opinião que está empregada ali, né? A opinião, no caso, do narrador presente no texto, certo? Então, aqui nós vimos aí a diferença entre fato e opinião no gênero crônica, tá? Então, no gênero crônica, a gente tem que perceber aí esses adjetivos, né? Como que eles vêm empregados dentro do texto.
Nós vamos ver agora outra forma, né, de fato e opinião. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso próximo gênero. Desmatamento na Amazônia, né? Eu tenho um fato, aí vai ser mais voltado agora para o gênero jornalístico, tá? Então, desmatamento na Amazônia. Nós temos um fato, ok? Sobre o desmatamento na Amazônia. O desmatamento na Amazônia continua sendo uma das maiores preocupações ambientais globais. Dados recentes indicam que a taxa de desmatamento na região aumentou nos últimos anos, ameaçando a biodiversidade única e contribuindo significativamente para as mudanças climáticas. Tem um fato, né? Que está falando aí sobre o desmatamento. Então, eu tenho registro, né, dados recentes indicam que a taxa de desmatamento na região aumentou. Né? Essa taxa de desmatamento aí cresceu bastante nos últimos anos. E esse desmatamento, ele começa o quê? Começa a ameaçar a biodiversidade, né? Única que nós temos aqui na nossa região. E aí vai contribuir o quê? De uma forma absurda para as mudanças climáticas, tá? Então, a gente tem que perceber isso. Esse desmatamento da Amazônia, ele contribui significativamente para as nossas mudanças climáticas, certo? Esse é um fato. Ok? Um fato que está aí presente no nosso texto. Mas nós temos uma opinião, né, ainda sobre esse fato. Que diz o seguinte: para alguns especialistas, políticas de preservação ambiental mais rigorosas e o maior engajamento da comunidade internacional são essenciais para conter o desmatamento na Amazônia. Vejam então, continuando. No entanto, outros argumentam que o desenvolvimento econômico da região é crucial para melhorar a qualidade de vida das populações locais e que é possível conciliar a preservação ambiental com o crescimento sustentável, tá? Então vejam aí, eu tenho o mesmo assunto, tá? Eu tenho o mesmo, né, o mesmo assunto, tá falando da mesma coisa aqui, que é o quê? O desmatamento na Amazônia. Só que eu tenho um fato e eu tenho uma opinião sobre esse mesmo assunto, né? Sobre o desmatamento na Amazônia. E aqui, nesse primeiro momento, onde eu trago para vocês, né, que é um fato, nesse primeiro momento, né, a gente tem aí os dados, né, mostrando como que o desmatamento ameaça a biodiversidade, enfim. Isso aqui é um fato. É algo real, né? Algo que acontece, né? Que está embasado. E a opinião não. A opinião eu já tenho alguém falando sobre esse fato. E vejam como que a gente consegue identificar que é uma opinião, né? Para alguns especialistas, políticas de preservação ambientais mais rigorosas, né? Políticas de preservação ambiental mais rigorosas e o maior engajamento da comunidade internacional são essenciais para conter o desmatamento da Amazônia. Então tem uma solução aqui de alguém, né, de alguns especialistas. Esses especialistas, a gente não tem dados aqui sobre realmente se as políticas de preservação forem mais rigorosas e o maior engajamento da comunidade internacional serão eficazes para conter o desmatamento da Amazônia. Né? Então aqui isso é só uma opinião de alguns especialistas, não tem nada comprovadamente certo, né, sobre isso. E aí, continuando aqui, ó, no entanto, outros argumentam que o desenvolvimento econômico da região, é crucial para melhorar a qualidade de vida das populações locais e que é possível conciliar a preservação ambiental com o crescimento sustentável. Então aqui, outros quem? Outros especialistas, né? Vão argumentar que esse desenvolvimento econômico da região é importante, né? Para melhorar, então, a qualidade de vida das populações e ter a preservação ambiental que está relacionada aí com o desmatamento também. Né? Então, eu tenho outros opinando sobre esse mesmo fato, né, do desmatamento na Amazônia,
com outras colocações, né? Que é diferente do que a gente viu anteriormente. Tá? Então vejam que são aí, que é a visão de uma pessoa, né? A visão dos especialistas ali sobre esse determinado fato. Ok? Entendido? Vamos ver mais um exemplo, então, sobre a diferença entre fato e opinião. Mudanças climáticas, né? Então, nosso assunto aqui é sobre mudanças climáticas, tá? O fato é, as mudanças climáticas são uma realidade inegável, com um impacto cada vez mais evidente em todo o mundo, desde o aumento das temperaturas até eventos climáticos extremos mais frequentes. A ciência é clara. A atividade humana, especialmente a emissão de gases de efeito estufa, é a principal causa dessas mudanças. Então vejam que eu tenho aqui um assunto que são as mudanças climáticas. O fato, né? O fato aqui sobre essas mudanças climáticas é o quê? Que essas mudanças são uma realidade inegável, né? Então, temos impactos cada vez mais evidentes no mundo todo que mostram essas mudanças climáticas. Desde o quê? Aumento das temperaturas, né? Até eventos climáticos extremos, mais frequentes. E aí eu tenho aqui dados, né? A gente tem relatos e dados sobre isso, com o aumento das temperaturas, os eventos climáticos confirmam, né, essas mudanças climáticas. E aí a ciência é clara, a atividade humana, especialmente a emissão de gases, né, que aí é algo que é comprovado também de efeito estufa, é a principal causa dessas mudanças. Então eu trago uma causa, né, sobre o quê? E quem está falando isso? A ciência, né? Os estudos aqui a partir da ciência, então vão mostrar que a emissão de gases de efeito estufa é a principal causa dessas mudanças. E aí eu tenho uma opinião sobre esse fato, né? Sobre essas mudanças climáticas. Enquanto muitos clamam por uma ação urgente para reduzir a emissões e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, outros questionam a eficácia das políticas propostas de seus potenciais impactos na economia global. Ainda assim, há consenso crescente sobre a necessidade de transição para fontes de energia renovável e a adoção de práticas mais sustentáveis em todos os setores da sociedade. Então vejam que alguém está dando sua opinião aí sobre as mudanças climáticas, né? Nós não temos um registro, nós não temos aí bases, né? Somente o entendimento daquela pessoa, né? Quando diz assim, ó, há consenso crescente sobre a necessidade da transição para a fonte de energia renovável e a adoção de práticas mais sustentáveis em todos os setores da sociedade. É algo que alguém entende dessa forma e acha que realmente isso aqui está fazendo relação com as nossas mudanças climáticas, né? É tanto que ele faz aqui uma relação, né, o autor. Muitos clamam por uma ação urgente para reduzir a emissão de gases e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Outros questionam, né? Então vejam que nós temos aí verbos diferentes, né, sobre como lidar com essa situação das mudanças climáticas, certo, pessoal? Bom, então a nossa aula ela tratou da diferença, né, entre fato e opinião que nós temos aí nos nossos diferentes gêneros. Vimos no texto jornalístico, vimos também ali no gênero crônica, né, como que esse fato e essa opinião vai aparecer para a gente nesses gêneros textuais, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!